Amorecos, tudo bom? Paixões, dentro do conteúdo sobre tecido conjuntivo, hoje nós vamos abordar a parte de tecido cartilaginoso, tranquilo? Então acompanhe aí os tópicos que eu havia colocado e algumas imagens para a gente retratar bem esse conteúdo que é interessante, tá? Então olha só, eu coloquei a priori alguns tópicos aí relacionados exatamente à sua condição estrutural, tá certo? Então vê bem, atua na sustentação do corpo com o esqueleto. Paixões, as cartilagens elas assumem um papel protagonista no que se diz respeito à estabilidade do nosso corpo com o esqueleto e, sem dúvida alguma, com a musculatura, né? Essa condição de você encontrar cartilagens entre ossos é para não ocorrer o desgaste da estrutura óssea, né? E com isso o indivíduo ele iria sentir muita dor, como ocorre em alguns casos que existem pessoas que precisam fazer cirurgia do acetábulo da bacia, né? O acetábulo do fêmur, fazer cirurgia da parte epifisária do fêmur em virtude exatamente do desgaste. Pessoas que treinam por muito tempo arte marcial, idosos, né? Às vezes precisam fazer esse tipo de cirurgia porque o desgaste foi tão grande ali na região epifisária e também no acetábulo, né? Que é a área que encaixa o fêmur, a epífise do fêmur, né? Então, uma das grandes importâncias é exatamente essa, tá? Uma característica que os nossos vestibulares eles abordam é a falta de vascularização, ou seja, não existe vasos, e também é uma estrutura aneural, ou seja, não tem terminações nervosas, tá certo? Dentro da cartilagem, tranquilo? O tecido conjuntivo que envolve ele vai garantir a nutrição. Cabeça, e qual é o tecido conjuntivo que garante? É o pericôndrio. Cabeça, o que é pericôndrio? Peri do grego, ao redor. Côndrio, lembra cartilagem, tá certo? Estrutura cartilaginosa, tá? Então, essa estrutura ela se apresenta para a gente com vasos e terminações nervosas, tranquilo? Então, o pericôndrio ele é que vai nutrir as células ali do tecido cartilaginoso, tá? Apresenta ampla distribuição e reveste articulações e apresenta líquido sinovial. Cabeça, o que é líquido sinovial? Observe o seguinte, para uma engrenagem de um carro ela funcionar de forma satisfatória, você tem que colocar um óleozinho. Pronto, não é muito diferente não. Quando você analisa as nossas articulações, elas se apresentam também com líquido, e esse líquido ele vai lubrificar a articulação, tá certo? É chamado simplesmente por líquido sinovial. Então, algumas estruturas não apresentam flexibilidade articular. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo interessante, que é do sapinho, né? Um sapinho, você não vai ver o sapo se virando assim, olhando para um lado para o outro para poder virar, não. Ele você tem uma estrutura para o lado dele atrofiada, é como se fosse um osso só ali. Então ele não tem cartilagens ao longo da sua estrutura, ao longo da sua coluna vertebral, que viabilize essa mobilidade, ó. Ele não apresenta, tá? Já quando você analisa, olha lá, ó, que coisa interessante, a nossa árvore traqueal, né? A nossa árvore respiratória, tá certo? A árvore respiratória humana, onde você vai encontrar, vê só que coisa interessante, a traqueia, né? Ela tá aqui, ó, a traqueia. Imagina se fosse um tecido mais duro, eu não poderia fazer isso, né? Quando eu fizesse esse movimento, eu não conseguiria mais respirar, né? Então observa, procura perceber que esse tipo de estrutura é uma adaptabilidade ao que a gente precisa no que se diz respeito à condição fisiológica, né? Toda a condição fisiológica do trato respiratório ela se apresenta para a gente com algumas especificidades. A principal é exatamente essa, é você encontrar ao longo de toda a estrutura cartilagem, tranquilo? Olha lá, tu tens aí, vê só, eu tenho um corte do transversal do tecido cartilaginoso, né? Então a gente vai comentar sobre cada estrutura dessa aí, vê bem.
Acompanhe aqui, eu vou pegar aqui o piloto. Você sabe que eu gosto, eu adoro pilotinho, ó. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho o pericôndrio. Como eu já havia falado para vocês, o pericôndrio ele é vascular, né? E também tu tens uma condição dele ser neural. Ele apresenta terminações nervosas, né? Então, quem vai nutrir todas essas células aqui, tá certo? É exatamente o pericôndrio, que é a membrana que envolve o tecido cartilaginoso. Então, aqui ó, existe passagem de nutrientes por difusão para toda essa gama de células que estão adjacentes. Tranquilo? Pessoal, os condrócitos são células velhas, tá? Eles se apresentam para a gente com a diminuição da sua atividade metabólica, tá? São mais velhas, formam lacunas e tem uma característica interessante. Elas são oriundas exatamente dos condroblastos. Ó, condro do grego, cartilagem, blasto, jovem, tá? Tranquilo? Então, os condroblastos são aquelas células que têm alta condição metabólica no tecido cartilaginoso. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Secretado por células jovens, que são os condroblastos, a matriz extracelular. Tranquilo? A principal substância é essa aqui, ó. Não esquece não, tá? A condrina, que é uma glicoproteína estrutural. Beleza? É uma glicoproteína estrutural que está relacionada exatamente ao tecido cartilaginoso. Não esquece, tá? Tem até uma dica aí no finalzinho da nossa aula, alguns tópicos para você fixar bem isso aí, tá certo? Você encontra também os chamados fibroblastos. Ó, secreta as fibras reticulares, elásticas e colágenas. Tranquilo? Beleza? Beleza? Então, vamos ver o próximo. Ó, aí eu coloquei para vocês tipos de cartilagens. Amores, vamos lá. Ó, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Eu tenho 3 tipos. Vê bem, eu tenho a hialina, tá certo? Eu tenho a elástica e tenho a cartilagem fibrosa. Beleza? Então, a hialina, ela tem um aspecto transparente, tá certo? Ela é meio translúcida, ela tem um aspecto transparente. Você vai encontrar primordialmente nos ligamentos, tá certo? E no trato respiratório, tá bom? Beleza? É a principal característica pra gente, tá? Então, ó, o mais comum, você vai encontrar poucas fibras colágenas, tá certo? E nós encontramos, como eu havia comentado para vocês aí, nas articulações e no trato respiratório, tá? Fibra elástica, aí você tem elastina, tá? Essa elastina, ela vai promover uma maior elasticidade do tecido, tranquilo? Então, ó, nós vamos encontrar na orelha, na ponta do nariz, né? Aqui próximo à entrada da cavidade nasal e na epiglote, que é aquela tampinha que nós encontramos próximo à cartilagem cricoide, que fecha quando a gente ingere algum alimento, né? Para o alimento ele não entrar no outro duto, porque nós temos 2, né? Se liga, nós temos 2 dutos, um esôfago e a traqueia. Então, pela traqueia só pode passar o quê? Ar. E no esôfago, alimento. Tranquilo? Então, a epiglote está relacionada exatamente a isso. Beleza? Pouco colágeno, fibra elástica, pouco colágeno e mais elastina. Tá certo? Aí nós vamos encontrar, ó, na orelha, que a gente destacou, ponta do nariz e epiglote, né? Tranquilo. Fibrosa. Amores, a fibrosa, ela é mais resistente. Tranquilo? E ela não apresenta, olha só a dica, ela não apresenta, olha, pericôndrios. Tranquilo? É a dica aí que fica bem legal aí pra gente. Tranquilo? Ela é mais resistente. Ela consegue viabilizar uma rigidez maior. Essa rigidez, as tensões, as trações. Por isso que nós encontramos, olha a dica, em tendões e o que, amores? Ligamentos. Beleza? Tranquilo? Por isso que nós encontramos ela aqui, ó, presente nos discos intervertebrais, tá?
Observe o seguinte, o disco intervertebral é esse aqui, ó. Tu tens uma vértebra, né? Então essa vértebra você vai encontrar entre uma vértebra e outra. Eu tenho o disco intervertebral e depois eu tenho outra vértebra, beleza? Desse jeitinho. Aí muita gente fala, e existe uma doença que é muito comentada aí pra gente, que é exatamente a hérnia de disco, tá? Cabeça, por que a hernia de disco é tão comentada? Porque é muito interessante ver. Primeiro, localização. Você sabe que existe a coluna a cervical, a torácica e a lombar, que é lá embaixo. Então, a hernia de disco ela é mais presente, tá? 90 e tantos, 93, 94% do surgimento de hernia de disco é na região lombar. É o óbvio, né? É suportar todo o peso ali. Então, observe o seguinte. Paixões, entre uma vértebra e outra, você tem a saída de um par de nervos, tá certo? E a hernia de disco é nada mais nada menos que uma vesícula que é formada a partir do tecido, ó, uma vesículazinha que é formada a partir do tecido aqui, beleza? Do tecido da cartilagem fibrosa, e essa vesícula ela começa a pressionar o nervo. Por isso que ocorre tanta dor. Né? O indivíduo que está dizendo que está sentindo dor por causa da hernia de disco, pode ter certeza, está doendo demais, tá certo? Porque essa herniazinha ela começa a pressionar. E outra, eu vou dizer mais, existem pessoas que têm mais de uma hérnia, tá? Então, em cada ponto, se tiver ali bem próximo do nervo, vai pressionar o nervo e vai causar dor, tranquilo? Vê lá o que eu preparei para vocês, o próximo slide. E fechando, paixões, aqui ó, outras funções, vê aí algumas coisas que a gente já havia abordado, mas só para fixar. Amortece impacto sobre os ossos, reveste vários órgãos evitando desgaste, né? Eu dei o exemplo para vocês sobre o acetábulo do fêmur e a epífise do fêmur, né? Que normalmente algumas pessoas, idosos e indivíduos que treinam durante muito tempo a arte marcial, né, apresentam esse desgaste no acetábulo do fêmur, tá certo? E com isso existe a necessidade de se fazer a cirurgia. Você tem aí forma condrina, né? Não esquece não, a condrina, que é a principal glicoproteína do tecido cartilaginoso, tá certo? E aqui outra dica importante, constitui o primeiro esqueleto logo no embrião. Beleza? Então, tecido cartilaginoso é só isso. Uma aula mais compacta, menor do que as outras que a gente teve a oportunidade de ver, né? Porém, não deixa de ser tão importante quanto as outras. Beleza, amores? Então fica com Deus. Um abraço, tudo de bom. Um beijo no coração, tá certo?